Sua máquina Samsung inverte, o seu cliente apresenta o erro de sobretemperatura de descarga, ou seja, LED amarelo piscando e o vermelho aceso. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou explicar todos os detalhes sobre esse código de erro. Fala climatrônicos, futuros climatrônicos, lá onde aqui vamos trazer hoje uma análise detalhada sobre o erro sobretemperatura de descarga na Samsung Inverter. Não só análise, mas também as possíveis causas e o que pode causar esse defeito e as possíveis soluções. Será que esse defeito vai ter correção? Será que tem como reparar esse tipo de defeito? Fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes sobre esse defeito, tá ok? Mas antes, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, ativa a notificação. Todo dia sai conteúdo sobre reparo de placas eletrônicas. Toda quarta-feira tem aula ao vivo, 19 horas, sobre reparo, tudo que envolve manutenção eletrônica. Dentro da climatização você encontra aqui no meu canal do YouTube. Então se inscreve aqui para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Beleza? Então bora lá. Sobretemperatura de descarga. Primeiro, o que é a descarga? Descarga é o ponto de saída de fluido do compressor. Lá na condensadora tem um compressor e o compressor tem a tubulação de saída. Vou te mostrar. Se liga só. Aqui o compressor, ó, e tem essa tubulação aqui, ó. Aqui é a linha de entrada, que é a linha de saída. Isso aqui é o tubo de descarga do compressor. Ele vem aqui, geralmente faz uma curva e nessa saída fica um sensor de temperatura, tá? Ele pode ficar aqui, na Samsung tem um que fica conectado aqui, se for 912, no corpo do compressor, e se for 1824 ou né, BTUs, 18.000, 24.000 BTUs, e fica aqui na saída do compressor, tá? Na saída do compressor fica esse sensor de temperatura. Aqui é a descarga do compressor. Então você já sabe que descarga do compressor, agora você já sabe onde que é, beleza? Então lá na condensadora tem essa saída do compressor. Lá fica um sensor de temperatura se for máquina 18 e 24.000. Se for máquina 9.000, ela tem só um sensor de temperatura e fica conectado no compressor. Se der esse erro e sua máquina for 912, você vai verificar esse sensor que eu vou lhe mostrar hoje. Se for 18 e 24, você vai verificar o sensor que fica nessa posição que eu acabei de lhe mostrar, tá? Então você pega esse sensor e vê qual a posição dele na placa. Os testes que você vai executar, seja 9, 12, 18, 24 ou qualquer tamanho, vai ser o mesmo que eu vou lhe explicar neste vídeo. Os testes serão os mesmos, tá? As análises serão as mesmas. Porém, eu estou dizendo onde é que está a posição de cada um, dependendo do modelo da máquina. Eu vou te trazer hoje, vou te mostrar o teste prático numa de 9.000, 912, que é o mesmo modelo. Porém, se você pegar uma de 18, você vai fazer o mesmo teste, só que a posição do sensor é diferente, é um conector azul e não um conector branco como nesse daqui. Beleza? Então, você sabe que é o sensor de descarga, onde é que ele fica, tá? Se ele der nessa máquina de 912, você vai verificar onde eu vou lhe mostrar aqui nesse vídeo. Tá ok? Ficou claro isso daí? Primeiro ponto, sobre a temperatura de descarga. Você vai verificar o quê? Você vai interpretar o código de erro. Será que de fato a temperatura está muito alta? Sobre é acima, né? Sobre é alta. Será que a temperatura da descarga está alta realmente? Será que eu devo analisar isso daí? Você vai lá e verifica. Se o compressor estiver com baixo de fluido, ele vai trabalhar superaquecido. Se estiver com alto de fluido, também vai trabalhar superaquecido. Se estiver com desbalanceio na parte mecânica, vamos dizer assim. Se estiver com problema no compressor, ele também pode superaquecer, tá? E tudo isso o sensor vai identificar e pode desligar a máquina e dar esse código de erro. Então ele pode estar, o sensor está bom, o circuito do sensor está bom e o problema está na parte mecânica. Então verifique primeiro essa parte mecânica, que pode ser sim problema mecânico. A mecânica está ok, troquei a placa, botei outro sensor, tá tudo, aí ela funciona normal, então o problema está na placa ou no sensor. Beleza, sendo no sensor, você vai verificar o sensor. Geralmente esses sensores são sensores de alta resistência, 200K, geralmente na Samsung, 200K ohms. São os sensores. Você pode medir da 150. Por quê? Como aquece, a descarga aquece bastante, chega até quase 100 graus, tá? Em alguns casos. 90, 60, 80, você não consegue nem encostar, muitas das vezes. E aí, como ele atinge a temperatura alta, a resistência tende a cair. A resistência tende a cair bastante. Então, se a temperatura alterar, estiver alta, quando você for medir, vai dar um valor abaixo de 200K. Porém, a 25 graus Celsius, se você medir a 25 graus Celsius e ele estiver dando 200K, aí ele está correto, né? Aí você vai ver que ele está correto, a 25 graus. Se ele der um pouco abaixo e a temperatura estiver maior, é aceitável, tá? Então, se liga nesse ponto. Quando dá esse erro de sensor e o defeito está no sensor, geralmente a placa identifica quando o sensor está aberto, em curto ou alterado, tá? Como é alterado? Não, ele é 200K e está dando 500K. Ele é 200K e está dando 10K ohms. Tudo são resistências, né? Tudo são medições de resistência. Então, se alterar assim, aí ele vai identificar esse defeito. Mas o sensor também pode dar defeito de estar fora da faixa, ele é 200 a 250, ele pode estar sensível, você mede ele fora, ele está ok, você bota ele na placa, ele aquece, ele altera muito rápido, isso é o sensor sensível.
Ele altera muito rápido. Se ele alterar muito rápido, ele pode causar algum erro de sensor. Tá? Então verifique esses comportamentos do sensor. Você pode tirar o sensor fora, medir a resistência dele e alterar a temperatura, botar num copo gelado, soprar assim, baforar ele, que o seu bafo já está quente ali e seu sopro está quente, né? E vai aquecer o sensor. Ali eu estou falando teste em loco, tá em campo mesmo ali, você vai ver a variação do sensor. Se variar rápido demais, ele varia gradativamente. Se variar rápido demais, esse sensor está sensível. Aí tem outros defeitos que o sensor pode apresentar, mas especificamente esses três, né? Aberto em curto, sensível, alterado, quatro defeitos que você verifica nos sensores, que especialmente nesse defeito, que é sensor de descarga, se o sensor de descarga está alterado. Como ele trabalha superaquecido, ele tende a sofrer mais, né? A dar mais defeito, esse tipo de sensor. Então, deixando já claro que o valor dele é 200K. Você tem que medir a 25 graus 200K. Na placa, quando você for medir em campo, a condensadora fica em local aberto, geralmente é mais quente, ele vai dar em torno de 150, 140, é aceitável. Beleza? Sensor é isso. E na placa, onde eu faço o quê? Chegou na placa, você vai fazer um teste, que é um teste que você faz em campo, tá? Identificou, fazendo de 9000 aqui, e você vai entender para fazer na de 1824 também. Como eu disse, 9000, o sensor de temperatura é esse conectorzinho aqui, ó. Já na 1824, o sensor de temperatura é tipo um desse daqui, vermelhinho, só que é um azul. E tem os três sensores conectados nele, é conjugado os três sensores, tá? Como se fosse isso aqui, ó. E ter um terceiro sensor aqui. Então, os três sensores são conjugados. Você com placa energizada, você tira o sensor e você com placa energizada, você vai vir com o seu multímetro na escala de tensão contínua, tá? O multímetro na escala de tensão contínua, você vem com o seu multímetro e mede o valor da tensão que tem que ter os pinos. Ponteira do seu multímetro digital, escala de tensão contínua, você vai medir aqui, ó, os dois lados do pino do sensor, tá? Mediu aqui, ó, no caso lá que tem 3 pinos, você vai ver 2, 4, 6. São 3 conectores, 3 sensores, 2, 4, 6, 6 pinos. Os dois primeiros é o primeiro sensor, o primeiro e segundo conector é o primeiro sensor, o segundo e terceiro o terceiro e quarto conector é o terceiro sensor e o quinto e o sexto conector é o terceiro sensor. Você vai pegar lá o sensor de descarga que está na saída do compressor, vai seguir o cabozinho dele e vai ver, é o primeiro pino, ele tem que dar 200K, mediu, você vai ver se ele vai bater, tá? Ó, aí você tira ele da placa e mede aqui a tensão. Tensão dando 3,3, 3,29 é o famoso 3,3 volts. Se tiver zerado, se tiver dando acima 5 volts, 6 volts, tem problema na placa. Tá? Aí você deve verificar o circuito do sensor. Ou o que está causando essa elevação de tensão, ou por que não está chegando tensão no sensor. Se não estiver chegando tensão no sensor, ele vai dar erro de sensor, obviamente. Então o problema pode estar na placa. Geralmente é o climatônico que repara a placa, né? Então, quando o problema está na placa, o climatônico vai analisar. Mas, na minha opinião, em campo, o mecânico ele deve identificar defeito no sensor e corrigir defeito do sensor, trocar o sensor, que a climatônico já consegue até reparar sensores, né? Deixar ele original. Então, é um ponto que você deve se ater. Quando o defeito está na placa, você vai e medir lá a tensão. Geralmente falta essa tensão ou está alterada. É 3,3, está dando 2 volts. Se estiver dando 2 volts, vai modificar a leitura do sensor. E aí o sensor vai ficar com a leitura errada. Beleza? Então agora você já sabe, quando pegar erro de sobretemperatura de descarga, se for 9, 12, vai nesse sensor. Se for 18, 24, vai nesse sensor que fica na saída do compressor. Esse também fica na saída do compressor, tá? Só fica em contato com o compressor. Esse sensorzinho aqui. Ambos são de 200K, você já sabe o que tem que analisar, sabe o que tem que fazer. E agora é só repetir. E aí, deixa aqui nos comentários, ó. Gostou dessa dica? Gostou dessa sacada aqui? Deixa aqui nos comentários. E se você conseguiu reparar o defeito de sensor com esse vídeo, ou se não conseguiu, como foi que você conseguiu reparar? Ou se não conseguiu ainda, bota aí que não conseguiu ainda, já fez esse teste que eu te falei aqui e não deu certo, a gente vai trocando ideia, o objetivo desses vídeos é te ajudar a reparar quando você deparar com esse tipo de defeito, tá? Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, não esquece de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo aqui nesse canal. A gente se vê no próximo vídeo, fica com Deus, um abraço, valeu!